a todos, muito bem-vindos aí a mais esse encontro. É com grande prazer que nós voltamos às nossas atividades com mais um ciclo de palestras aqui com o nosso grande convidado, o José Carlos de Souza. Então, bem-vindos a todos, né? Como vocês sabem, eu sou Leonardo Soares, eu sou membro fundador aqui da Esquina do Pensamento, junto com o Ricardo Maris, que está nos acompanhando aí, Esquina no Divã, que tem o objetivo de conversar, refletir sobre esses temas que impactam na nossa saúde emocional, mental, na nossa saúde, que acaba transformando a nossa vida, transformando o nosso cotidiano, e que nós temos sempre que ter muita atenção. E nós entramos agora novamente com outro ciclo de conversas, né, Zé? Nós teremos aí nas próximas 2 semanas, nessa semana e nas próximas 2 semanas, né, consecutivas, conversa sobre temas que são essenciais, estratégicos para o nosso dia a dia. Hoje nós vamos tratar como lidar com culpa. Na próxima semana, no dia 3/12, anote aí na sua agenda, no dia 3/12, nós iremos trabalhar como lidar com as crenças limitantes. E na semana subsequente, no dia 10/12, nós iremos tratar como lidar com o medo, né? São 3 sequências de falas com José, que vocês conhecem muito bem, mais de 30 anos aí de carreira, um dos grandes personagens da área aqui em Brasília, nosso amigo e companheiro que vem nos auxiliando nessa caminhada. E hoje nós temos um tema instigante, né, Zé? Nós temos um tema que acompanha aí milhares, ou se não milhões de pessoas no Brasil, que é a dimensão da culpa, né? E eu que sou leigo nesse tema, eu fico imaginando a culpa, como que a culpa pode ser um peso e pode limitar as nossas ações, né? Como que a culpa pode paralisar, pode gerar um mal-estar, e muitas vezes um mal-estar e uma paralisação que não é real, me parece, né? Me parece que às vezes a construção dessa culpa pode ser imaginária. Vamos tentar descobrir se é por esse caminho mesmo. Mas para começar, Zé, eu passo a palavra para você dar as boas-vindas aos demais e já com a pergunta, né? Se vamos tratar sobre culpa, conceitualmente, o que vem a ser culpa? Como é que tratamos isso? Meu abraço a todos, meu boa noite. Né? É um prazer estar de volta aqui nessas nossas atividades, aqui de discutirmos alguns temas interessantes, né, importantes da nossa vida emocional, da nossa vida psíquica. E nós escolhemos aí para essa retomada esses temas de culpa, medo, né, e de crenças negativas em função, né, da observação clínica de que, né, as pessoas que buscam as clínicas de psicologia, principalmente, os consultórios de psiquiatria, né, têm por trás das suas temáticas, por trás das suas demandas, né, esses sentimentos de culpa, medo, né, que são motivados principalmente por crenças negativas, crenças disfuncionais que a gente acaba desenvolvendo. Né? Naturalmente que no espaço de 1 hora nós não temos a pretensão de desenvolver esse conceito de uma forma muito extensiva, mas queremos trazer algumas informações, né, que sirvam para as pessoas perceberem o que é efetivamente esse processo culposo dentro do nosso psiquismo e o que a gente pode eventualmente fazer em função disso. Né? O propósito dessas lives é simplesmente instigar a todos para que se aprofundem nos temas que a gente está propondo e conheçam um pouco mais. Mas, Léo, respondendo então, entrando objetivamente na sua questão, ou na nossa proposta de temática de hoje, né, o que é culpa? Culpa é um desconforto emocional. Esse desconforto acontece em razão da gente ter feito alguma coisa que a gente não deveria ter feito, ou a gente ter deixado de fazer alguma coisa necessária, né, da gente não ter observado alguma norma social, algum compromisso. É uma falha, né? Nós nos penalizamos em função de uma falha. E essa falha, ela pode ter naturezas diferentes. Pode ser uma falha de ordem afetiva, por exemplo, um compromisso feito com algum familiar, com algum amigo, que a gente deixa de cumprir. Pode ser uma falha de ordem moral, como não prestar assistência adequada a uma pessoa da família que está adoentada. Pode ser de ordem institucional, a gente deixar de cumprir alguma norma de uma empresa, de uma instituição onde a gente trabalha, onde a gente opera. Então, o sentimento de culpa, ele vem de uma percepção de que a gente falhou, né, com alguém, ou falhamos com a gente mesmo, conosco mesmos. Né? Ou a culpa pode vir
né, da ideia de uma percepção que a gente tem, às vezes enganosa, do que alguém está pensando a nosso respeito. De alguma forma, ou de todas as maneiras, na verdade, de quase todas as maneiras, a culpa está relacionada a um acontecimento do passado, né? Do que deveria ter sido feito, do que não foi visto, do que não foi feito, né? Algo que se fez, que não se fez e de que se arrependeu. A culpa é um sentimento, na verdade, né? E o sentimento é um pensamento que vem da emoção. Então, está tudo bem quando a gente sente culpa por algo que é real, por algo que a gente tenha feito efetivamente. Mas tem muita gente que sente culpa do que não fez, como você disse agora mesmo, né? Uma culpa irreal. A pessoa, às vezes, tem culpa de alguma coisa que tenha pensado, por exemplo. Não, a culpa de alguma coisa que ele tenha pensado. Então, a gente precisa, nesse momento em que vem essa culpa, ter uma ideia clara, ter uma clareza, né, de que o pensamento não é uma ação. A culpa vem de uma ação. Então, a culpa por um pensamento é algo discutível, algo que a gente precisa trabalhar, né, porque está dentro da nossa humanidade, às vezes, sem termos pensamentos que sejam disfuncionais ou contrários a algum preceito moral, né, que eventualmente a pessoa, né, tem. Nós não conseguimos, muitas vezes, controlar os nossos pensamentos. Existem técnicas para isso, e nós vamos até falar dessas técnicas posteriormente, quando a gente falar de crenças, por exemplo, aqui numa próxima live, né? Mas você não tem como, né, se arrepender do que pensou, né? Você pode até se arrepender, mas isso não é produtivo, não resolve a situação. Você se expõe à culpa e essa exposição, pura e simples, não resolve o problema da culpa. Então, o que a gente tem que perceber é que esse pensamento está fundamentado em crenças, né, que nós desenvolvemos e que são, que a gente vai abordar então numa outra live, e que são essas estruturas que nos ajudam a enxergar o mundo, a enxergar o outro, né? Então os pensamentos vêm dessa crença muitas vezes de forma automatizada, né, de forma automática, sem que a gente consiga ter controle. E quando a gente não tem esse controle, né, às vezes pensamos coisas das quais nós não gostamos e nos sentimos culpados. Então, é um sentimento nesse sentido negativo, quando acontece dessa forma. E o que é ruim desse sentimento é que ele traz ansiedade, né? Todo sentimento negativo, né, principalmente esses que vêm dessa nossa dificuldade de controlar o pensamento, quando nós temos essa dificuldade, todos nós temos, né, a gente está, né, lidando com uma possibilidade de desenvolver uma ansiedade, né? O que acontece é que quando a gente tem essa ansiedade gerada por crenças e por pensamentos negativos, a gente faz uma superexcitação cerebral, né, e que vai aumentar ainda essa ansiedade, né? Essa superexcitação, né, mental, né, essa superexcitação do pensamento, faz com que o nosso cérebro e o nosso emocional seja manipulado, seja governado de alguma forma, né, por estruturas mais internas no cérebro que tentam controlar as nossas emoções, né? E quando não controlam, porque elas precisam de estruturas límbicas, estruturas superiores do cérebro para fazer esse controle, quando a gente está super excitado em nossos pensamentos, a gente não consegue esse controle. E a gente provoca mais e mais, né, ansiedade. Porque a gente começa a imaginar que a gente é aquilo que a gente está pensando. Mas a gente não é necessariamente o que a gente pensa. Aliás, esse é um dito comum, né? Que você é o que você pensa. E não é inteiramente assim. A gente é muito mais o que a gente faz do que o que a gente pensa. Porque nós podemos não ter um controle do que a gente pensa, mas a gente tem um controle do que a gente faz, né? O pensamento é uma função cerebral, né? Pura e simplesmente, né? E às vezes vem comandado por estruturas que são inconscientes. A gente não tem, então, nenhuma forma de lidar com isso. A culpa, a gente precisa de pensar, Léo, que é própria da natureza humana, né? E, na verdade, ela tem uma função adaptativa, né? Ela tem aspectos positivos. Ela ajuda o ser humano a se adaptar a situações, né,
diferentes, diversas que a vida nos apresenta e que a gente precisa, às vezes, de reformular essa estrutura interna nossa. Quando a culpa se manifesta, quando a pessoa sente culpa, é porque algumas áreas do nosso cérebro foram ativadas, né, pela situação que a gente viveu, pelos sentimentos que a gente está tendo, e isso provocou alguns sentimentos. Né? A culpa é um sentimento, e o sentimento atrelado à culpa é de preocupação e um sentimento de remorso. Nós conhecemos, às vezes, isso por remorso. Né? E esse remorso, às vezes, nos ajuda a lidar, né, com esses aspectos nossos negativos, nos ajuda a melhorar. Por isso que esses mecanismos são adaptativos, ou seja, nos ajudam, né, a estar melhor na existência. Uma coisa interessante, né, na obra, num livro chamado O Mal-Estar da Civilização, né, Freud, o pai da psicologia, ele escreveu que, né, o preço que a gente paga pelo avanço da civilização é a perda da felicidade pela intensificação do sentimento de culpa. Ele quis dizer que quanto mais nós crescemos no processo civilizatório, mas mais a sociedade nos impõe esses processos de culpa por determinar formas muito estritas de agir, sentir, né, pensar e atuar. Então, essa é uma verdade. Freud coloca isso como obstáculo, né, a culpa como obstáculo à conquista da felicidade. Quando ele faz isso nesse livro, nessa parte do livro, que ele estabelece outros processos, ele fala de outras formas da culpa, quando ele faz isso, ele está enfatizando um aspecto negativo da culpa. Mas, como a gente viu, a culpa nem sempre é um sentimento negativo. Né? Porque quem sente culpa tem que ter essa capacidade de reconhecer, né, a culpa, tem uma capacidade maior de empatizar, de ter empatia pelo outro, de ter conexão com o outro. Então, sentir culpa, né, seguida desses sentimentos de remorso, de raiva, às vezes de vergonha, é uma coisa profundamente humana. Né? E se a gente lidar bem com isso, isso pode nos ajudar efetivamente a avançar no nosso crescimento pessoal. Tá? Zé, ouvindo você falar, me veio uma série de questões, né? Os tipos de culpa, né? Porque me veio a questão da culpa, que é uma ação minha dentro do meu círculo de inferência, aquilo que eu faço que pode prejudicar o outro, e isso me gera um sentimento de culpa, né? Me veio à cabeça culpa, talvez, construída dentro do seu seio familiar, aquela questão que você traz do ambiente familiar, que vai ser uma construção cultural ao longo da sua formação. Eu fiquei pensando também nas culpas sociais, né? Nas pressões sociais que geram culpas. Por exemplo, eu tenho um corpo perfeito? Não tenho, isso me gera culpa. Eu consegui o emprego que todo mundo queria ter? Não tenho, gera culpa, né? Eu sou o que as pessoas esperam. Mas dentro dessa minha reflexão, existem tipos diferentes de culpa? Como é que funciona isso? Bom, existem muitas formas de a culpa se manifestar. N formas, né, em função dos aspectos em que ela possa se inserir, que ela possa acontecer. Né? Se a gente for tipificar a culpa, a gente pode tipificar de duas formas, né, principais. A gente pode dizer que existe, né, uma culpa que é saudável, né, que também é chamada de culpa terapêutica, e de uma culpa não saudável, que é uma culpa patológica, né, ou uma culpa doentia. Qual é a diferença entre essas duas culpas? A diferença principal entre uma culpa saudável e uma culpa não saudável é o senso de responsabilidade que a pessoa tenha, né, para reformular aquilo que tenha feito de errado, se for o caso, e principalmente a intenção da ação. Né? O que determina a qualidade da culpa é a intenção que a pessoa tem ao emitir ou deixar de emitir um determinado comportamento. Né? Então, para nós entendermos melhor o que é uma coisa e outra, vamos tentar qualificar aqui um pouco, esclarecer um pouco o que é uma culpa saudável e o que é uma culpa não saudável. Então, a culpa patológica, infelizmente, essa culpa tóxica, infelizmente, é a mais comum que a gente encontra.
né? Tem uma escritora, né, muitíssimo interessante, ela faz um trabalho muito interessante sobre culpa, chama Brené Brown, né, ela é bastante conhecida, best-seller aí da Amazon e das livrarias todas. A Brené Brown, né, diz que essa culpa, né, que a culpa pode levar a pessoa, né, para um processo autopunitivo. E isso é verdade, né? Todo sentimento de culpa tende a fazer com que a pessoa que tem o processo, o sentimento de culpa, tenha uma necessidade de autopunição. É como se a punição fosse uma forma de você minimizar o efeito da culpa, de você, entre aspas, pagar por aquilo que você fez, né? Mas quando a gente tem esses processos, às vezes o pensamento punitivo, a gente tem, né, uns comportamentos, uns pensamentos que são muito disfuncionais, nos fazem, né, sofrer, nos levam para uma coisa de negatividade, para uma coisa até de autodestrutividade, né? A gente, ao invés de simplesmente chegar para alguém, quando a gente faz alguma coisa negativa, ao invés de chegar para alguém e dizer, olha, me desculpe, eu errei, o que seria mais saudável, o que seria adequado, né, eu vou dizer, eu sou um erro, eu vou dizer para mim, né, não vou dizer para o outro, mas o sentimento que vem é que eu sou um erro, eu sou errado, ao invés de eu cometi um erro, né? Então, a culpa patológica, essa culpa não saudável, ela pode levar a pessoa para um desequilíbrio emocional, né? Rebaixa a autoestima e, principalmente, essa culpa leva a uma raiva de si mesmo, até uma raiva que pode ir ao ódio. Uma das bases, uma coisa que, né, geralmente não é muito discutida e que não se fala muito, que uma das bases da depressão, dos componentes da depressão, é a raiva, né? Então, culpa pode levar a processos depressivos pela intensidade da raiva que a pessoa tem de si mesma por uma coisa que fez ou deixou de fazer, né? E, além disso, além da depressão, a gente, com culpa, somatiza um bocado de doenças aí que não deveria. De alguma maneira, né, a culpa é algo que aprisiona o ser humano, né? Então, não permite que ele descolhe lá do passado, ele fica preso no passado. A culpa nos acorrenta lá no passado. E quando a gente fica preso no passado, ou seja, quando a gente fica preso na culpa, a tendência que a gente tem é de repetir aquele comportamento, é de repetir o erro, né? Muita gente imagina que precisa estar pagando por aquela culpa e ficar preso à culpa todo o tempo, porque a coisa foi muito... o que fez, né, foi muito enganoso, foi muito errado, né? Mas o que ele está fazendo, quando se prende à culpa dessa forma, né, é a criar essa tendência à repetição do erro, né? Quem tem, né, muita culpa tem muito medo de errar, né? E, às vezes, então, uma pessoa que tem um senso de responsabilidade exagerado a respeito das situações da vida, a respeito de segurança, a respeito do bem-estar do outro, né? Quando a gente tem essa tendência de responsabilização excessiva, então, com medo de errar, a gente tem igualmente uma tendência de desenvolver, né, culpa. Aliás, a culpa vem muito desse tipo de relação. Então, a gente precisa de estar lembrando sempre que, né, no fundo, ninguém é responsável inteiramente pelo outro. Obviamente, exceto crianças muito pequenas que você tenha que orientar, mas, né, se a pessoa tiver uma capacidade de autocuidado, ela deve ser responsável por ela mesma, né? E a gente deveria relativizar, então, essa culpa. Então, essa seria uma culpa tóxica, né? Agora, tem o outro lado, né? Tem a culpa que é uma culpa mais saudável. A culpa mais saudável, terapêutica, é um sentimento bom, benéfico, que ajuda o nosso crescimento pessoal, né? Quando a gente passa por esse processo de culpa e ele é benéfico, a gente consegue alterar o nosso comportamento, as nossas crenças negativas, a gente vai, corrige o que fez de errado, repara o que tinha sido prejudicado. Aliás, é muito interessante a gente ver que em muitas abordagens filosóficas e religiosas, né, e mesmo acadêmicas, hoje principalmente, né, a gente percebe que eles pontuam muito 3 aspectos para você lidar com culpa.
né? O que eu tenho que fazer para lidar com a minha culpa? Essa é a pergunta. O que eu tenho que fazer para transformar a minha culpa tóxica, patológica, numa culpa saudável? Né? Eu tenho que prestar atenção em 3 pontos principais. O primeiro é o arrependimento, que é o chamado remorso também, né? Ou seja, você entra em contato com o processo, percebe o que aconteceu, reformula os seus pontos de vista, reformula os seus comportamentos e você se arrepende, ou seja, você reorienta a sua cognição e reorienta o seu comportamento, né, para que você não repita o comportamento que é ruim. Ruim para o outro e ruim para si. O outro ponto é a reparação, né? Então, depois que a pessoa teve essa tomada de consciência e alterou o comportamento negativo, ele vai consertar, entre aspas, né, aquilo que tenha feito de errado, quando possível. Porque, às vezes, tem algumas coisas que são feitas e não são mais... Né, não dá para voltar atrás, não dá para melhorar, né, não dá para... Então, é quando então, a pessoa vai reparar, ou seja, ele vai fazer, né, o possível para compensar o outro de uma forma benéfica, aquilo que ele trouxe de prejuízo, né? Então, na medida certa, né, ele vai reparar aquilo que ele tenha feito. Esse é um processo psicológico muito importante, né? Quando a pessoa consegue fazer essa reparação, né, quando ele arrepende e consegue fazer essa reparação do outro, esse sentimento culposo, raivoso, né, de ódio contra si mesmo, muitas vezes, né, que leva a esse sentimento de inadequação, ele arrefece. Agora, tem um outro aspecto, né, que é bastante reforçado pela cultura religiosa, de um modo geral, esse aspecto da expiação, né, que é um termo que leva a uma ideia de que a pessoa precisa de passar por um sofrimento para pagar o que tenha feito, né? Por isso que as pessoas... Né, isso já é cultural, não é só uma questão puramente religiosa, é uma coisa cultural, né? A pessoa, inconscientemente, né, ela vai buscar uma forma de autopunição. De alguma forma, de alguma maneira. E cada um vai fazer isso ao seu modo, obviamente, né? E essa expiação, ele vai procurar pagar por aquilo que tenha feito. Mas, apesar de essas culturas, né, de algumas culturas, né, relativizar essa expiação, dizendo que não é bem assim, que não deve ser pago e tal, né, na verdade, né, quando a pessoa sente, né, que, de alguma forma, ela sofreu, ainda que seja emocionalmente, né, o suficiente, né, ou, né, de uma forma, né, igual, né, mais ou menos semelhante àquilo que ela provocou, ela vai se sentir melhor. Mas esse é um sentimento que é preciso ser conhecido, olhado, a gente precisa de olhar para isso e precisa, principalmente, né, de tentar nos livrar dessa necessidade autopunitiva, né? Porque se a pessoa busca por ela mesma uma punição, ela pode ficar conectada nessa necessidade punitiva, né? E não se livrar da culpa, na verdade, no fundo, né? E isso vai acabar, né, provocando muitas doenças, né? Bom, no fundo, a culpa, então, a culpa saudável, essa culpa, né, não patológica, né, essa culpa que nos ajuda a crescer, então é essa culpa que nos move para pensamentos mais positivos, né? Para pensamentos mais funcionais, sabe? Então, Zé, e quando a gente olha, né, para a nossa sociedade, quando a gente olha, por exemplo, por esse momento que a gente está passando, um momento de polarizações, um momento de sectarismo, um momento onde parece ter se estabelecido uma prática de que para eu construir a minha identidade, eu tenho que destruir a identidade do outro, e você percebe isso na política, você percebe isso nas redes sociais, você percebe isso, né, em algumas frentes. A gente fica pensando assim, existe pessoas que não sentem culpa, ou a culpa foi sendo desconstruída nessa caminhada? Como é que você entende um pouco esse movimento? Nós falamos agora mesmo que a culpa é comum, né, para a espécie humana, e isso é uma verdade. Mas realmente nem todas as pessoas sentem culpa, né, Léo? Você levantou um ponto, né, que é interessante, né?
Tem algumas pessoas que não têm essa capacidade, porque isso é de sentir remorso, né? Porque isso é uma capacidade, pessoal, é algo de positivo que a gente, né, desenvolve. Né? Então, né, não tem essa capacidade de sentir remorso por alguma coisa ruim que elas tenham feito. Porque essas pessoas não conseguem sentir empatia pelos demais. Empatia. Essas pessoas são os chamados psicopatas ou sociopatas. Um psicopata ou sociopata, eles são portadores de um transtorno mental, né, de uma doença mental. Muitos deles têm o chamado transtorno de personalidade antissocial. Esse transtorno é um transtorno bem interessante, porque as características são bem descritivas do que é um comportamento, né, sociopático ou de uma psicopatia. Essas pessoas desrespeitam as leis, desrespeitam os costumes sociais, elas confrontam essas normas, elas confrontam as normas, elas confrontam os costumes sociais, elas desrespeitam o direito do outro, né? Elas não desrespeitam porque elas querem confrontar, na verdade. Elas desrespeitam simplesmente porque elas não reconhecem, elas não se importam com isso. Né? Essas pessoas não sentem remorso e, portanto, não têm culpa. Elas não sentem culpa. Né? E elas, naturalmente, têm uma tendência para demonstrar um comportamento violento. Né? É muito comum a gente pensar no psicopata como, por exemplo, um serial killer, um criminoso qualquer, que mata, né, de uma forma, às vezes, brutal e não sente culpa. E, realmente, essa pessoa não sente culpa. Essas pessoas, provavelmente, né, segundo os pesquisadores, né, eles têm alguma disfunção nas áreas cerebrais, né, que são responsáveis pela administração das emoções, dos sentimentos. Né? Essas pessoas não consideram o julgamento das outras pessoas. Né? Elas realmente não se importam. Então, existem. Agora, Zé, assim, como leigo, né, passa pela minha cabeça que, às vezes, também a culpa pode ser uma construção comportamental, cultural. Por exemplo, determinadas ações podem ser, em determinadas culturas, em determinadas famílias, podem ser consideradas como normais ou como passíveis de culpa, né, dependendo da interpretação. Faz sentido isso? Pensando nessa dimensão, como é que nasce o sentimento de culpa nas pessoas? Como é que esse mecanismo vai se formando, né, dentro do indivíduo? Então, sabe, o que estabelece a base do sentimento de culpa, né, de onde esse sentimento se desenvolve, é a infância, é a relação que ele estabelece com as pessoas que estão à volta. Né? Quando a gente é muito novinho, quando nasceu, nós estabelecemos, né, a relação, naturalmente, primeiro com os pais, né, e a gente faz essas relações de apego. Né? A gente vai se apegar a determinadas figuras e esse apego é correspondido ou não. Né? Essa vinculação é correspondida ou não. Né? Isso vai fazer com que a pessoa, né, tenda a ter, né, mais ou menos segurança na sua vida futura, porque o apego foi adequado, né? Se é inadequado, ele vai ter algum tipo de consequência. Né? Mas é por meio dessas relações que esse grupamento de, né, pais, parentes próximos, professores, né, vão moldando o modo como essa criança relaciona com o mundo, se relaciona com a vida, como que ela vê a vida. Né? Se ela é acolhida continuadamente, se ela é corrigida dentro dos enganos dela de uma forma amigável, de uma forma amorosa, de uma forma acolhedora, ela vai se estruturando de uma maneira adequada. Mas se ela é repreendida, se ela é abusada emocionalmente, moralmente, até fisicamente, ela começa a entender que ela é errada, né? Que ela tem, né, um erro funcional, que ela tem um erro básico. Então, ela desenvolve desde muito cedo essa propensão para a culpa com tudo. Então, as pessoas, né, as crianças abusadas, principalmente, e esse abuso, a gente repete, abuso físico, sexual até, né, que acontece muitas vezes, né, agressões, né, a essas crianças que são espancadas, né, e mesmo a agressão moral,
né, essas crianças tenderão, né, a se julgarem inadequadas e, portanto, culpadas. Então, essas relações, então, com as outras pessoas moldam a personalidade da criança e moldam também, né, esse sentimento de culpa. Então, a gente pode dizer que esse sentimento é uma construção social, né? A culpa é um construto social. Óbvio que a partir de características intrínsecas do ser humano, né? Mas né, ela vem de um processo relacional. Então, e é por isso também que a gente fala que a culpa tem essa função adaptativa, né? Porque ela é relacional, né? Ela é social e portanto, ela permite mudanças, ela permite alterações. E a função adaptativa da culpa deve ser principalmente, né, a gente precisa de ensinar as crianças que ela pode ter culpa e que ela deve ter culpa, e ela vai ter, né, essa culpa para despertar a consciência dela, para mudar atitudes, para mudar comportamentos, e não para se punir. Né? Esse é o ensinamento básico que os pais deveriam transmitir para as crianças. E as escolas também. E nós voltamos novamente o nosso olhar, a nossa atenção para as crianças, né, nessa fase de formação que parece ter as suas fragilidades, né, porque se forma aí uma série de questões. E como que a gente pode perceber, no cotidiano mesmo, né, até mesmo para ajudar quem está nos escutando, como que a gente pode perceber as causas, ou como que é o processo para que a pessoa desenvolva essa propensão de sentir culpa, quando a gente olha o nosso cotidiano, por exemplo? Bom, a gente pode dizer que, né, essas causas, a gente tem dois fatores principais. A gente tem fatores que predispõem a pessoa a sentir culpa e tem outros fatores que precipitam, né, que desencadeiam realmente o sentimento de culpa. O que é o fator que predispõe o sentimento de culpa? É essa relação social que a gente comentou, essa relação familiar. Né? Então, os processos educativos, a questão da crítica excessiva, a questão da repressão, o abuso que a gente citou ainda agora, né? As situações raivosas que essa pessoa sente, né? Uma criança que não tem uma estimulação cognitiva e fica rígida, constrita, né? Não tem uma capacidade intelectiva maior, né, de raciocinar em cima das situações, em cima dos acontecimentos. Né? A estimulação que às vezes muitos pais fazem para as crianças ficarem dependentes, né? Não estimular a independência dos filhos, por exemplo. Né? Uma outra situação, né, que predispõe, né, é essa associação familiar de uma forma negativa, fazendo com que a pessoa, às vezes, na vida adulta, tenha um sentimento de culpa quando ela alcança ou quando ela tem a possibilidade de alcançar uma situação social diferenciada, ter um emprego melhor do que o pai teve, ou que os irmãos têm. Né? Elas cometem como se estivessem cometendo alguns crimes imaginários. Né? Então, esses fatores predispõem. Conceitos religiosos também muito estritos, muito intensos, muito fortes e muito restritivos, né? Vão predispor um sentimento de culpa, principalmente quando a associação do conceito do erro com o prazer, né? Com a pessoa ter prazeres na vida de formas diversificadas, né? E isso ser uma coisa errada. Então, esses fatores são predisponentes. Agora, o que desencadeia é aquilo que a pessoa faz, né? O que ela faz ou o que ela deixa de fazer. É o acontecimento em si, o ato em si. Né? Então, essas são as causas principais. Né? Zé, vou aproveitar aqui, nós recebemos uma pergunta, e vou engatar essa pergunta com a pergunta que eu tinha preparado aqui, né? A pergunta que nós recebemos é o seguinte: o que fazer quando a pessoa sente culpa o tempo todo, mesmo sem ter feito nada de errado? E aí eu vou engatando essa pergunta, né? Como é que a gente pode manejar a culpa? Como é que a gente pode lidar, né, da melhor forma possível com esse sentimento de culpa no nosso cotidiano? Então, respondendo, você engatou as perguntas, mas vamos dividir a resposta. Perfeito. Né? Essa situação da pessoa sentir uma culpa continuada, mesmo não tendo feito absolutamente nada, né?
certamente tem um defeito de visão nessa pessoa, né, um defeito de afetividade, da afetividade dela, na verdade. Então, quando eu falo um defeito de visão, é um defeito da forma como ela vê a vida, como ela vê as circunstâncias da própria vida, inclusive. Né? Ela não fez nada, mas possivelmente ela vivenciou alguma coisa que predispôs isso, né? Que a levou a essa situação, que predispôs a esse tipo de sentimento. Né? E essas situações lá, né, no passado, essas situações na infância da pessoa, de restrições, de repressão, né, de crítica, uma educação, né, defeituosa, pode levar a pessoa a ter esse sentimento. Obviamente, quando chega num ponto desse, a pessoa precisa de buscar um tratamento, né? Precisa de buscar alguém, né, que possa orientá-la adequadamente a identificar que fatores estão construindo esse tipo de sentimento, esse tipo de percepção a respeito dela própria. Né? Esse sentimento de culpa continuado, né, é um sentimento de autodesvalorização, obviamente. Né? É necessário que a pessoa, né, desenvolva uma visão melhor de si mesma, né, e reconheça aspectos positivos que ela certamente terá, né, e isso ela vai fazer dentro de uma situação terapêutica, por exemplo. Agora, né, para lidar com a culpa, o que a gente precisa? Sempre falando de uma forma bem objetiva, a gente precisa fazer contato com a gente mesmo, sabe? A gente precisa de olhar para si, né? Parar, né? Ter uma determinação para fazer uma autorreflexão continuada, sempre. Né? Não é fazer autorreflexão um dia e achar que se conhece. É estar continuadamente refletindo a respeito das suas atitudes, dos seus comportamentos, né? Da forma como está vendo o mundo. Então, esse é o contato que a pessoa pode fazer consigo. Quando a pessoa faz esse contato com ela mesma, ela vai se conhecer, obviamente. Né? E se conhecendo, ela sabe como ela enxerga a vida, como ela enxerga a si mesma. E aí entra a parte talvez mais difícil desse processo, né, de lidar com essa situação, que é a autoaceitação. A autoaceitação, ela indica uma educação emocional, indica desenvolver uma inteligência emocional que permita que ela imagine, né, se imagine dessa forma, né, se imagine inadequada, mas, né, ela tenha uma possibilidade de, aceitando aquilo, mudar, né, a situação. E a gente pode mudar a situação, porque nosso cérebro ele tem uma plasticidade incrível, ele é capaz de mudanças, realmente é capaz de mudança. Quanto mais a gente se engaja, né, em pensamentos e comportamentos novos, né, mudando estruturas antigas, maior, né, essa plasticidade, mais plasticidade, né, o nosso cérebro vai exercitar. Então, mais conexões ele vai fazer. Então nós vamos formar conexões no nosso cérebro. E essas conexões vão permitir que a gente tenha pensamentos mais adequados, né, e a gente vai enxergar o mundo de uma forma diferente. Né? Ou seja, a nossa visão, né, vai ser diferenciada a partir daí. Né? Para a gente trabalhar, é preciso a gente trabalhar esse sentimento de culpa sempre. Uma das formas, então, de lidar com esse sentimento é nessa reflexão que eu falei anteriormente, parar e refletir, né? A gente precisa de parar realmente e dizer, bom, o que é aí? O que está acontecendo comigo? Né? Como é que eu reajo, né, a esse sentimento? Né? Que pensamentos que me vêm à mente? Né? O que eu estou sentindo, na verdade? Nesse momento? E simplesmente observar, sem crítica. E a grande dificuldade, sabe, é a crítica que a pessoa, né, faz no momento dessa autorreflexão. E essa reflexão precisa ser uma reflexão isenta de crítica. Né? Então a pessoa para, né, reflete, pensa, vê o que é real, o que efetivamente está acontecendo. E daí o ideal é a gente pegar um papel e lápis aí, ou caneta, e escrever, anotar
os nossos pensamentos. Eu geralmente oriento, né, os clientes para fazerem algo assim. Faça, né, no papel 2 colunas. Né? Numa coluna, né, você vai anotar os sentimentos desagradáveis que você tem, né? A culpa, né? Os sentimentos de culpa que você tem, e na outra, os sentimentos relacionados a essa culpa. Né? O que eu sinto a partir daí? Né? Então, numa coluna, eu vou colocar, né, esses pensamentos culposos, e na outra, eu vou colocar os sentimentos e aquilo que eu faço também, os comportamentos que eu tenho. Se eu faço isso algumas vezes, alguns dias, isso vai me ajudar a entrar em contato comigo. Né? É a forma de conectar, é a forma de nos contactarmos aos nossos processos interiores. Aí, com o tempo, isso vai possibilitando a gente a conhecer os nossos conflitos emocionais, né? A investigar a razão de por que a gente está sentindo, né, culpado, e às vezes só, né, esse tipo de exercício já nos faz relaxar sobremaneira, né, ô Léo? Eu vou avançar aqui um pouco, Léo. Eu não sei se você está... para mim aqui, você está com a imagem congelada, né? Eu vou avançar um pouco nessa situação. Não sei se você teria, né, uma outra pergunta mais objetiva, né, de como que a gente pode fazer isso na nossa prática diária, né? Qual é o objetivo de fazer esse exercício? Qual é o objetivo de lidar, então, com a nossa culpa? Não é uma tarefa fácil, essa, absolutamente, mas é uma tarefa possível. Eu preciso de mudar o padrão dos meus pensamentos. É muito complicado isso, né? E a gente vai, numa dessas lives próximas que nós vamos fazer, nós vamos dar detalhes. Não cabe aqui agora, por conta do tempo, mas vamos dar detalhes de como a gente faz isso, de como a gente muda o padrão dos pensamentos, de como a gente muda um pensamento negativo para um pensamento positivo. Eu também, né, para lidar com essa culpa, preciso de mudar a minha percepção, né? Então, para mudar, eu mudo o padrão de pensamento, né, e mudo a percepção, que são coisas distintas. Às vezes a gente confunde, né, de que a gente está mudando o pensamento e está mudando a percepção, mas são coisas distintas, né? A gente vai mudar a percepção, né, principalmente a percepção que a gente tem da gente mesmo. E a partir daí, a percepção das relações que a gente tem com as pessoas mais próximas, das relações que a gente tem com a vida. E a gente tem que entender, refletir que os sentimentos de culpa e, portanto, de negatividade, esses sentimentos mais tóxicos, né, eles não representam uma realidade. Eles são um retalho, um recorte da nossa personalidade. Não são exatamente aquilo, né, que me orienta, aquilo que me define, né? E aí eu preciso de ter uma outra percepção, né, que eu preciso de mudar, que é da história que a gente fala de si mesmo, né? O que a gente diz a nosso respeito de uma forma continuada, fica enraizado na nossa mente como uma verdade, né? Se eu diz que sou culpado, aquilo se transforma numa ideia fixa, numa realidade para a minha mente. Se eu começo a pensar diferente, isso também vai fazendo uma mudança. Então, todas essas dicas aqui que a gente está dando, então, de mudar pensamento, padrão de pensamento, mudar a percepção, né, elas são conjugadas, não são coisas assim isoladas, mas são conjugadas. E dentro dessa situação, né, a gente tem, né, como coadjuvante desse processo, por exemplo, fazer exercício físico, né? Fazer exercício físico é excelente porque libera, né, no cérebro determinadas substâncias, como a endorfina, por exemplo, né, que vai trazer um alívio para a dor emocional e vai ajudar a regular nossas emoções. Porque o grande problema da culpa é que ela traz dor psíquica ou dor emocional, né? Os americanos até inventaram, né, uma palavra para isso, chama de psychache, né? A dor da alma, dor do psíquico, né?
Então, essa dor emocional, né, que diferencia da dor física, lógico, né, e que às vezes é muito mais intensa do que a dor física. Né, e quando a endorfina e quando outras substâncias estão sendo ativadas no nosso cérebro, isso vai ajudar a regular as nossas emoções, né, a equilibrar, né, as nossas emoções. Então, você, sendo humano, você vai errar. Obviamente que você vai errar. Né? Então, aceite isso. Aceite que você vai errar. Aceite o erro. Né? Uma outra coisa que você pode e deve fazer é argumentar com você. Parece uma coisa de louco, né? Parece uma coisa de maluco, né? Mas é conversar consigo mesmo. Tem muita gente que a gente vê conversando consigo, acha que está doido e às vezes estão fazendo, desculpe, estão fazendo uma atividade, estão ali num comportamento que é altamente regulatório das emoções. É muito bom. Então, discutir consigo, na verdade, é dialogar, né, aceitando mais essa humanidade que a gente falou e reconhecendo que é falho. Né? Você vai nesse diálogo, né, quando a gente faz esse diálogo, então a gente vai praticar um tanto de aceitação. Nessa conversa interna, você vai dizer, né, para você mesmo, você pode dizer para você mesmo, olha, tá bom, eu estou percebendo que você está se sentindo culpado, que você está sentindo dor, muito bem, eu aceito a sua dor, né? E eu vou, né, eu vou aceitar isso daí, não há problemas em você se sentir, né, dessa forma. Né? Quando a gente está aberto para um diálogo conosco mesmo, para essa conversa com a gente mesmo, uma conversa com sensibilidade, obviamente, a gente vai reconhecer, né, as situações que existem anteriormente, né? Nós vamos aceitar, fazer aquela aceitação, né, das mágoas que foram provocadas, né, por situações que aconteceram no passado, por exemplo. Né? Então, e a gente principalmente vai reconhecer, né, a intenção que a gente teve, né, ao fazer determinada coisa que seja a nossa causa da nossa culpa. Né? Então, e principalmente você vai desenvolver um sentimento, né, assim, de que você fez o que você pôde, o que você conseguiu. Era o que você podia fazer naquele momento. Um outro aspecto é se sentir merecedor, né? É aceitar os elogios, né, que você receber das pessoas, né? Meditar sobre se esses elogios são justos realmente, né? Quão justos eles são, e aceitar, reconhecer o seu valor e você mesmo se elogiar pelas coisas positivas que você fizer. Né? Esse pode ser um processo que te ajuda a lidar com a culpa. E aí, a coisa mais importante é trocar, né, a culpa por responsabilidade. Né? Entender a diferença entre culpa e responsabilidade. Responsabilidade é reconhecer que, né, você precisa de responder pelos seus atos. Ninguém mais, só você. Se você errou, reconheça o erro e veja o que você pode fazer, o que você pode reparar. Né? Entra naquela questão do arrependimento, que não é dor, mas é reformulação interna. Né? Entra na situação de reparo, né? E faça alguma coisa, né? Reconheça o erro, né? E toca o bonde, toca o barco daí para frente. Né? E aí pensa principalmente, o que eu posso fazer, né, para melhorar, para evitar não cair no mesmo erro. Então, isso é responsabilidade, é desenvolver a responsabilidade. Agora, a culpa é quando você sente que precisa de controlar tudo que está à sua volta. Né? Então, a gente precisa de sair do lugar da culpa para o lugar da responsabilidade, porque isso tira a pessoa de uma posição de vítima. Quem está no lugar da culpa está na posição da vítima. Né? E quem está na posição da vítima está estagnado, está tendente a repetir continuadamente aquele padrão. Né? Então, a gente precisa de ir para essa posição daquela pessoa que atua positivamente, né? Que acredita nessa possibilidade de atuar. Além disso, né, a gente precisa desenvolver o perdão, que parece um tema mais religioso, né, Leon? Na verdade, é um tema, né, do campo emocional muitíssimo importante. É muito difícil esse tema. Né? Cabe aqui uma live ou um curso inteiro a respeito disso,
né? Porque desenvolver a coragem de pedir perdão, né? Desenvolver a capacidade de perdoar o outro, a capacidade de se perdoar não é fácil. Mas quando a gente tem esses sentimentos culposos, negativos, a gente precisa de fazer isso. E como é que a gente faz isso, né? Principalmente, né, desenvolvendo compaixão, desenvolvendo amorosidade. A gente pode, né, meio que finalizar, porque o nosso tempo está realmente esgotando, que um clichê, o amor é a solução. Né? Na verdade, é isso. Sempre o amor é a solução. Né? Bom, acho que a gente pode, né, enfatizar por aqui. Né, como enfatiza a mensagem cristã, que o amor cobre uma multidão de pecados. Né? E essa é a verdade. Legal. Então, nossa sociedade, de um modo geral, parece ter vergonha de falar de amor, né, e confundir principalmente amor a si mesmo com um egoísmo ou com narcisismo. Né? E o perdão que a gente falou que é necessário é uma atitude de amor, né, Léo? Zé, eu vou te pedir desculpa, a gente está no nosso limite, vamos cair a qualquer momento aqui. Gostaria de agradecer a todos os participantes, a todos que te escutaram. Lembrar que no dia 3/12 nós vamos continuar com essa conversa agora, como lidar com as crenças limitantes. A gente reforça aqui na próxima semana a participação de todos. E só temos aí agradecimento para vocês por essa fala sempre enriquecedora e muito assertiva e ponderada que você traz aqui para a gente. Muito obrigado. Vamos finalizar agora, porque nós só temos 1 hora, né, aqui no Instagram, mas a gente vai proporcionar outros momentos aí para a gente poder aprofundar. Zé, muito obrigado e um grande abraço para você. Eu que agradeço. Um grande abraço.